Diz assim o Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o amor, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. O vencedor, versículo 5, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera
você fosse frio ou quente. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia, graças a Deus, né? Filho de Deus, labarrou de candalabachuri anda e candalabarraia serebe candalabarrastre. Ó Deus vivo, Deus dos exércitos, Senhor desta igreja, Pai. Deus, Senhor da glória, que controla o universo, Senhor, na palma da tua mão. Senhor Deus altíssimo e tremendo, chegou a hora, Senhor, e candalabarraias, ricalabanaias, seribicandalobicandalabarraias, sericandalastre. Chegou a hora, Senhor, do teu poder se manifestar através da tua palavra, Senhor. Então vem, Espírito maravilhoso. Então vem, Deus vivo, Senhor, deste lugar. Então vem, Jesus de Nazaré, edifica no Senhor, cura no Senhor, liberta no Senhor através da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que sejam abertos os ouvidos agora, Senhor, que sejam amolecidos os corações agora, Senhor da glória, Pai. Ministra, Senhor da glória, toca nos meus lábios, nos meus ouvidos, Senhor, toca no meu coração, Senhor da glória. Anula, Senhor, anula agora, Senhor da glória, tudo aquilo, Senhor, de toda a glória, Pai, que está sobre mim e pode atrapalhar agora, Senhor, dos meus ouvidos ouvirem a tua voz, do meu coração sentir a tua presença, Senhor, e da minha mente, Senhor da glória, compreender os teus pensamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz esta obra, eu te peço, e glorifica o teu nome, Senhor. Aleluia. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Pouco longo, né, extensa a leitura bíblica, mas tem um objetivo, tudo aquilo que nós fizemos aqui, né, essa leitura que nós fizemos aqui agora, irmãos. Só para que você se recorde, né, o apóstolo João, aquele mesmo que andou com Jesus Cristo, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João, aquele mesmo que escreveu ali, né, as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, né, esse mesmo homem estava preso e exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, que é uma ilha rochosa perto ali da Turquia, que existe até hoje, né, irmãos? E ele estava, segundo a Bíblia, irmãos, olha só o contexto espiritual da situação. A Bíblia diz que João estava no dia do Senhor, e a partir de Jesus Cristo, quando a igreja foi constituída, o dia do Senhor era o domingo, né? Não era mais o sábado, que os judeus eles ali se separavam para cultuar a Deus, mas tradicionalmente a igreja cristã, por causa da ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa, começou a celebrar o Senhor aos domingos. E a Bíblia diz que João estava ali no dia do Senhor, em espírito, na ilha, exilado, na ilha, né, inóspita, exilado, buscando a Deus e orando ao Senhor. E a Bíblia diz que no meio da sua oração e da sua busca, ele de repente ouviu uma voz por detrás dele. E a Bíblia diz que essa voz dizia assim: escreve o que você ouvir e envia às 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia diz que quando João ouviu, ele tomou um susto, e ele se virou para trás, e ele viu Jesus glorificado, né, vestido de branco, né, com roupas compridas. Ele viu Jesus, né, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, no seu peito tinha um cinto de ouro, um cinturão de ouro, e ele tinha nos pés, os pés dele, segundo João, brilhavam e reluziam como bronze polido. E João viu também que este homem, que Jesus estava, né, no meio de 7 candelabros de ouro, né, rodeado de 7 candelabros de ouro grandes, e nas suas mãos existiam, na sua mão direita,
existiam as 7 estrelas, existiam 7 estrelas que o Senhor segurava na sua mão. E é importante nós começarmos a entender esse contexto, irmãos, porque, Jesus, quando ele se revelou ali, revelou cada texto que deveria ser escrito por João, para que fosse enviada as cartas às 7 igrejas ali da Turquia também, hoje Turquia, na época Ásia Menor, Jesus se apresentou. A primeira coisa que Jesus fez foi se apresentar, e ele usou ali para se apresentar em quase todas as cartas a mesma visão que João teve ali. Jesus, ele jamais deixa de se manifestar às pessoas que o conhecem sem se apresentar, sem manifestar aquilo que ele é, sem ali deixar com que as pessoas tenham dúvida. A mesma situação aconteceu com Paulo, quando estava indo para o caminho de Damasco para perseguir ali, prender os cristãos. Quando Paulo viu um grande clarão, caiu ali do seu cavalo, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, Paulo perguntou: mas Senhor, quem tu és? E ele falou: sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Então nós devemos compreender, irmãos, que a primeira coisa muito importante para as nossas vidas espirituais é que a manifestação de Deus, com certeza, irmãos, na sua vida, vai acontecer de forma constante nos momentos de busca. Sabe, os grandes momentos de Deus na nossa vida, eles vão acontecer nos momentos em que nós estamos nos consagrando a Deus e buscando ao Senhor de forma individual. Você não pode simplesmente ficar esperando que numa reunião como essa, onde nós viemos para celebrar a Deus, para cultuar a Deus, para sentir a presença de Deus também, para nos enchermos muitas vezes com o êxtase do Espírito Santo de Deus, porque Deus faz isso mesmo nas reuniões de celebração, como no dia de Pentecostes, como ali aquela multidão de pessoas estava reunida, e no dia de Pentecostes desceu sobre aquele povo o Espírito Santo de Deus, a primeira manifestação do Espírito Santo de Deus, na origem da igreja, ali já relatado esses fatos, ali no livro de Atos dos Apóstolos. É óbvio que a manifestação de Deus dentro da igreja, durante as celebrações, ao culto, ao seu santo nome, ela é maravilhosa, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é impactante. Mas nada, irmãos amados, substitui os momentos pessoais que nós devemos ter de Deus, nada substitui ali as oportunidades que nós temos de forma pessoal, de buscarmos a Deus, para que Deus comece a se revelar a nós também de forma pessoal e de forma particular. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, e buscamos a Deus com a intensidade que Ele deseja, e com a sabedoria, e com a verdade que o Senhor deseja, existe uma manifestação de Deus nas nossas vidas. E isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos dúvidas, não dúvidas a respeito do que é Jesus, do que não é Jesus, mas dúvidas de como agir em determinada situação, dúvidas de como proceder em determinada área, dúvidas como tratar os nossos filhos, dúvida como tratar a nossa esposa, dúvida como tratar determinada situação, porque nós vivemos num mundo, irmãos, em que nós precisamos ter sabedoria espiritual para lidar com ele. E Deus, Ele se preocupa com isso, e nos atende, sabendo dessa necessidade espiritual que nós temos, sabe, de dependermos completamente dEle, não nos negamos a fazer a nossa parte, mas nós, como servos de Deus que nós somos, nós precisamos ser orientados pelo Senhor. E você tem a humildade, irmãos, de compreender isso.
né? E isso não significa que você está sendo uma pessoa preguiçosa e que você não quer fazer a sua parte. Não, você quer fazer a sua parte, e você quer fazer a sua parte bem, e você quer fazer a sua parte correta, e você quer fazer a sua parte com sabedoria, sem erro, para que a sua vida seja uma vida de paz. Porque todas as vezes que nós agimos com sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, baseado e alicerçado no poder da palavra do Senhor e nas orientações de Deus, nós o quê? Geramos para a nossa vida bons resultados. Isso gera paz, isso gera alegria, isso gera tranquilidade, e isso edifica, e isso faz com que, né, nós prossigamos de uma forma, né, amena, de uma forma assim, né, mais tranquila, neste mundo que não é fácil de viver, né? Porque Jesus falou assim, Jesus falou que Ele é o príncipe da paz, e essa manifestação dessa paz acontece na nossa vida alicerçada por aquilo que nós verdadeiramente, né, desejamos e buscamos em relação às coisas que são de Deus. Então as pessoas às vezes elas ficam questionando: mas, né, eu gostaria tanto de ter uma vida diferente, eu gostaria de ter uma vida assim, né, que fosse uma vida mais tranquila. E olha, irmãos, Deus também tem esse interesse. Deus também quer que você viva esses momentos, né, na sua vida, lutando sempre, irmãos, porque infelizmente neste mundo nós temos que lutar por conta até da própria palavra de Deus. Quando o homem pecou e Deus os expulsou, né, Adão e Eva, Deus expulsou Adão e Eva da sua presença, e Deus amaldiçoou o homem dizendo: do suor do teu rosto você comerá, né? E a partir daí o homem tem que lutar. O homem tem que lutar para viver, o homem tem que lutar para sobreviver, né? E Deus não vai nos livrar dessa luta. O que Deus vai fazer é o quê? Estar conosco no meio da luta, né? Deus ele é tão maravilhoso, né, que Ele mandou o povo para o deserto, porque o povo pecou com o céu do Egito, né? O povo blasfemou contra Deus ali, né? E aí Deus mandou para o deserto para andar 40 anos para aprender a violar de Deus. Mas Deus foi junto. Jesus estava ali junto, né, orientando. Deus dava um maná do céu, pão que caía do céu todos os dias para alimentar o povo. E o nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus é assim. Se nós verdadeiramente deixarmos, Ele vai o quê? Ele vai atuar na nossa vida e vai cuidar da nossa vida. Se nós, né, verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Ele, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, porque Ele sempre fez desta forma e Ele sempre desejou que fosse desta forma. O que nós não podemos é sermos preguiçosos e não fazermos aquilo que Ele deseja que nós estejamos fazendo, para que nós alcancemos as coisas santas dele, né? E quantas vezes, irmãos, né, o ser humano deveria se sentir devedor a Deus, né? Eu me sinto devedor a Deus. Hoje pela manhã, orando ao Senhor, eu pedi perdão ao Senhor, porque eu me sinto devedor, né? Eu me sinto devedor ao Senhor, de buscar mais, de estar, né, mais olhando para Ele, de estar assim, buscando mais ouvir a voz dEle, né? E eu penso, irmãos, que a nossa dependência de Deus, sem qualquer, né, intento religioso, né, sem qualquer ritual religioso, deve passar por nós o que? Cada vez mais desejarmos ao Senhor. E Deus sabe que você precisa trabalhar, Deus sabe que você precisa cuidar da sua família, Deus sabe que você precisa estudar algumas pessoas, né? Deus sabe tudo isso, e Ele vai compreender tudo isso e vai cuidar de tudo isso também, para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, não é verdade? Deus jamais pediria a você que você negligenciasse algo na sua vida por causa dele.
Deus jamais te pediria isso, afinal foi Ele que te deu e Ele falou para você cuidar bem, né? Tudo aquilo que Ele te deu, Ele falou para você cuidar bem. Então Deus não quer uma troca. Deus não quer uma troca da sua vida. Deus quer que você, né, esteja cuidando da sua vida com os valores, né, no lugar certo. Cuidando sempre de tudo, de forma sábia, de forma com que alegre o coração de Deus. Afinal, irmãos amados, Deus jamais exigiria de você algo que você não pudesse fazer. Se Deus exige de você determinadas coisas, Ele exige, e olha, estou usando essa palavra exigir, para que você tenha, né, um impacto no seu coração e para que você entenda a força da palavra. Mas a exigência de Deus, ela é relativa, porque Ele fala e Ele espera que o homem cumpra, né? Ele jamais vai te obrigar a fazer algo, né, por conta ali daquilo que Ele estabeleceu para o homem, desejando que o homem o deseje, o busque e o queira. Mas voltando um pouco à palavra, vemos que João estava ali buscando o Senhor e o Senhor se revelou a ele. E João estava buscando o Senhor e buscando ao Senhor de forma intensa, e ele falou: eu estava em espírito, eu estava em espírito. Né? E olha, irmãos, vamos falar seriamente sobre essa questão da busca. Vamos falar seriamente em relação àquilo que é a nossa saúde espiritual, né? Muitas pessoas, elas costumam dedicar pouco tempo de oração nas suas casas para Deus. E eu não quero que você olhe aqui isso que eu estou falando como algo, né, simplesmente, né, que é um desejo do coração do pastor. Não, isso faz parte da sua saúde espiritual. Quanto mais você separa um tempo especial para Deus, mais Deus vai se revelar a você. O problema é que as pessoas não separam o tempo especial para Deus, né? As pessoas, elas separam o tempo de acordar, elas separam o tempo de ir para o trabalho, elas separam o tempo de, né, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, mas não separam um tempo para buscar a Deus. Não separam ali um momento para buscar a Deus. E esse momento é importante e fundamental para as suas vidas. E eu estou falando, irmãos, não quer dizer que você, às 19 horas eu vou buscar o Senhor. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de você colocar no seu coração e de você ministrar o seu coração dizendo assim: todos os dias eu vou buscar ao Senhor, todos os dias eu vou orar a Deus, todos os dias eu vou ali falar com Deus, todos os dias eu vou ministrar ao Senhor. E que não seja, irmão, que você não espere que Deus vai aceitar, né, uma busca de 5 minutos, e que você não espere que Deus vai aceitar uma oração de 10 minutos. Não, que você espere, né, e que você deseje estar na presença de Deus, né, o tempo suficiente para que você sinta a presença dEle. Eu sempre falo assim: vir à igreja e não sentir a presença de Deus, né, é uma falha incrível, né, do ser humano. Não pode. A pessoa tem que vir à igreja e tem que sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está presente, né? Como é que eu não vou sentir a presença de alguém que está presente? E o poder da palavra de Deus diz: aonde houverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. E como nós não vamos sentir alguém que faz parte, né, que está ao nosso redor, né? E as pessoas não compreendem isso. É que tem que existir um tratamento espiritual para suas próprias vidas, porque o Senhor vem e cumpre a palavra, né? O Senhor, Ele vem e estabelece a palavra. Quando nós, né, entramos aqui, quando nós, né, buscamos ao Senhor, quando eu entro aqui, quando eu começo a orar ao Senhor, e quando eu começo a buscar a Deus, ou quando alguém que começa o culto, começa a orar, né, entregando o culto a Deus, eu penso que já lá no céu o Senhor fala assim, né? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque estão reunidos em meu nome, então eu tenho que ir lá. Porque eu falei que eu estaria lá. E eu não sou mentiroso para não estar lá.
E aí nós, irmãos, nos preenchemos com a presença do Filho de Deus, com a unção do Filho de Deus, né? E com o poder do Filho de Deus. E é interessante, irmãos, sabe? Porque o ser humano é terrível, né? O ser humano é terrível, né? Talvez, olha só essa palavra, talvez alguém hoje tenha acordado, né? Com aquele friozinho, né? Tudo de várias cobertas ali, né? E tenha falado assim: puxa vida, hoje tem que ir na igreja, né? Puxa vida, hoje tem que ir na igreja. Talvez alguém tenha falado isso, né? Que é, irmãos amados, um sentimento terrível, porque, né, nós deveríamos ter essa visão espiritual. O Senhor estará lá. Então eu poderei sentir a presença de Deus, então eu poderei ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, então eu poderei ser edificado pelo Senhor, então eu poderei ser curado, pelo Senhor, eu poderei ser edificado pelo Senhor. Sabe, irmãos, hoje eu acordei, né, de madrugada, e eu estava assim, meu coração estava queimando por estar na igreja, meu coração estava queimando por pregar a palavra de Deus, meu coração estava queimando por sentir a presença do Espírito Santo de Deus, né? Hoje eu acordei e não conseguia dormir, né, de tanto anseio de estar na casa do Senhor, né? E você pode acreditar que eu estou falando verdade. Eu estou num lugar aonde, né, se eu falar algo, né, que é mentira, né, com certeza eu sofrerei graves consequências pelo Senhor, porque eu estou num lugar santo, um lugar separado para que a palavra de Deus seja ministrada, que os louvores de Deus sejam lançados ao coração do Senhor, para que, né, Deus se manifeste no meio da igreja. Então você, meu amado e minha amada, comece a olhar a seriedade das coisas que são de Deus, e comece a olhar e desejar, né, que o Senhor esteja se manifestando na sua vida, mas que você esteja buscando isso também, e entregando aquilo que Deus deseja que você entregue a Ele, porque foi assim, foi nesse momento, foi num momento de busca intensa, que o Senhor apareceu ali, numa visão espiritual tremenda, né, ao apóstolo João, para que ele recebesse revelações tremendas para entregar a sua igreja. E cada visão que João teve tem um símbolo maravilhoso: os cabelos brancos como a neve, né, os olhos como chama de fogo, né, na boca do Senhor a espada, saiu uma espada de 2 gumes. Todas as visões espirituais que João teve ali, tinha um símbolo, tinha um significado, e Deus foi revelando todas elas. Aquele que estava ali tendo aquela visão. E a Bíblia diz que quando João viu, né, essa visão, quando João ouviu a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele caiu como morto. Tal era o poder, tal era a manifestação do Espírito Santo de Deus, tal era a manifestação de Jesus, melhor dizendo, naquele lugar. A Bíblia diz que ele caiu como morto. E o Senhor teve que tocar nele, para que ele ali, né, estivesse ali, né, recebendo as revelações que Deus queria. Nós lemos, irmãos amados, no início deste culto, 3 versículos de cada carta que Jesus ditou ali, para que João, ele escrevesse as 7 igrejas. Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, irmãos, porque, né, talvez você não concorde comigo, ou talvez você questione, fique em dúvida determinadas coisas que eu falo de vez em quando, né, e uma das coisas assim, né, que, né, eu costumo falar à igreja é que a Bíblia ela foi escrita para aqueles que são de Deus. A palavra de Deus foi escrita para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. A palavra de Deus foi escrita para aqueles, né, que têm Deus no seu coração, né? E você pode ver isso. Deus enviou a sua palavra, Deus enviou os seus profetas ao povo de Israel,
né? A palavra de Deus, o Antigo Testamento é todo escrito voltado para o povo de Israel, com orientações, regras, leis, né? Questionamentos de Deus, né? Orientações do Senhor, né? Para que o povo de Israel, o povo separado, ele fosse ali, né? Recebesse as revelações e compreendesse Deus e entendesse Deus, né? Então a palavra de Deus tem um alvo. A palavra de Deus tem um alvo, que são aqueles que se converteram ao Senhor, se converteram a Deus, né? Na época do povo de Israel, na época dali, né, dos primórdios do povo de Israel, né, existiam as conversões ao judaísmo também. Estrangeiros se convertiam ali ao judaísmo e Deus os recebia como se eles fossem judeus. Existia já essa condição, né, que Deus dava àqueles que olhavam para Deus, né, e entregavam a sua vida a Ele, independentemente de serem judeus, mas eram agregados ali àquele povo e ali começavam a viver. Tinham que começar a viver segundo as leis, segundo ali as determinações de Deus, porque faziam parte de um povo chamado povo de Deus, que era o povo de Israel. E vemos aqui, irmãos, Jesus direcionando ali João a escrever 7 cartas a 7 igrejas. As 7 igrejas, irmãos amados, que representam a nossa vida, que representam aquilo que, né, a igreja é, aquilo que nós somos em relação a Deus. Então são revelações, então são palavras direcionadas a nós, para que nós possamos nos encontrar, né, em 1, 2, 3 ou 4, 5, 6 ou 7 dessas cartas. Nós vamos nos encontrar. Se você ler as 7 cartas, você vai se encontrar e vai dizer: eu sou esse. Você vai se encontrar nas 7 cartas, né, ou num trechinho de cada uma das cartas, e dizer: eu estou sendo esse. E Deus, e Jesus ali, ele se mostrou, e ele disse aquilo que estava acontecendo em cada igreja, e ele disse aquilo que a igreja deveria fazer e aquilo que a igreja deveria consertar. Consertar, né? Ao contrário do que algumas pessoas elas falam, né? A melhor, no julgamento do ser humano, né? No julgamento do ser humano, a melhor igreja era a igreja de Filadélfia. Mas para mim isso não é uma verdade, porque, né, todas as igrejas ali tinham seus pontos positivos e tinham seus pontos negativos, assim como a igreja de Filadélfia, né, independente do tamanho do problema, do tamanho do erro, né, um erro poderia levar à destruição, né? Então é assim a nossa vida. É assim a nossa história em relação a Deus. Se nós não nos posicionarmos, se nós não, né, olharmos para o Senhor, né, nós vamos ser destruídos, porque o Senhor, ele jamais vai olhar para você e falar assim: ele tinha um coração tão bom, ele tinha um coração tão bonzinho, mas ele pecou, né? Então, por causa do coração dele eu vou livrá-lo. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai cumprir a palavra dele, para que todos nós, né, possamos ter o mesmo nível de julgamento, o mesmo nível de recompensa será dada para cada igreja. E assim como eu falei, irmãos, primeira palavra que Deus deu em cada carta foi direcionando a carta primeiro ao pastor da igreja, né, ao anjo da igreja, escreve, né, e ele se apresenta, Jesus se apresenta: eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu sou aquele que tem a espada afiada que sai da minha boca, eu sou aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na palma da minha mão direita. O Senhor, ele se apresentava, ele dizia: eu sou, e eu sou. Ele é o Senhor da igreja. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Sem o Senhor Jesus não há igreja. Sem o Senhor Jesus a igreja é falida. Sem o Senhor Jesus a igreja é uma mentira. O Senhor é aquele que dirige, o Senhor é aquele que alerta, o Senhor é aquele que conduz, o Senhor é aquele que faz todas as obras na igreja.
O Senhor é aquele que faz todas as obras na igreja. E Ele se apresenta como tal. Ele se apresenta como tal. E nós devemos compreender tudo isso e ouvir a voz dEle, né? E ouvir a voz do Senhor. Para que nós possamos o quê? Né? Seguir a voz do nosso Mestre, né? A Bíblia diz que, né, as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. Elas não são enganadas, né? Nós não somos enganados por qualquer voz, porque nós conhecemos a voz do Filho de Deus, porque nós conhecemos a voz do Senhor da igreja, porque nós conhecemos a voz daquele que tem autoridade sobre a igreja e sobre as nossas vidas. Nós não nos iludimos, nós não, né, caminhamos por um caminho que não seja o caminho, né, da voz de Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor e nós, né, nos submetemos completamente a ela, porque nós sabemos que é a voz do Senhor, porque nós sabemos que é o direcionamento de Deus, porque nós sabemos que é a vontade de Deus. Então nós cumprimos aquilo que o Senhor manda, que o Senhor fala, não é verdade? E que você tenha isso no seu coração, de ouvir a voz do Senhor como aquele que dirige a sua vida, para que você possa não errar e não cair e não se desviar, e para que você atinja o objetivo de Deus também na sua vida, porque se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor passará a ser o seu Senhor e cuidará da sua vida e da sua história, né? Como Ele sempre fez e como Ele disse que Ele faria. E nesses exemplos das 7 cartas, Ele deixou claríssimo isso. O segundo versículo de cada carta, irmãos, olha só que coisa poderosíssima. O segundo versículo de cada carta, o Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras. Todas as cartas. O segundo versículo, o Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras. E Ele diz aquilo que está acontecendo na igreja. Vou dar um exemplo só da primeira, que está no livro de Apocalipse, a igreja em Éfeso, né? Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. E nós, irmãos, não adianta, a Bíblia diz que não adianta nós fugirmos de Deus. A Bíblia diz que se nós formos até o mais alto céu, ali o Senhor estará. Se nós formos no profundo abismo, lá também o Senhor estará. Não adianta nós nos escondermos do Senhor, e não adianta você achar que o Senhor olha para você e que Ele não tem nenhuma visão espiritual da sua vida. Não adianta você achar que você é um Zé Ninguém para Deus. Não adianta você achar, né, que você não é importante para Deus. Não adianta você achar que tanto faz a sua vida para Deus. Ah, se eu fizer, se eu não fizer, tanto faz. Não adianta você pensar dessa forma, porque não é isso que Deus demonstrou na sua palavra. Muito pelo contrário, quando Ele disse à sua igreja: eu conheço as tuas obras, Ele estava falando contigo. Ele estava falando contigo: eu conheço a tua vida, eu sei como você está agindo, eu sei como você está, o que você está praticando, eu sei tudo aquilo que está acontecendo contigo. O Senhor está dizendo para você, né, porque Ele te conhece, né, conforme Ele disse às 7 igrejas: eu conheço as tuas obras, né? Talvez você não tenha se atentado a isso. E olha, o nosso Deus, ele tem características tão fortes e tão importantes que o motivam, né? Que fazem com que Ele seja, né, justo, né? Que Ele haja com justiça e justiça justa, né? Ele conhece
tudo e não se deixa levar pela aparência, porque ele não conhece só a aparência, ele conhece tudo. A gente às vezes olha para uma pessoa assim, e a gente às vezes pode se motivar, né, e se mover por algo que nós achamos em relação à vida da pessoa, né? E eu louvo a Deus, assim, normalmente assim, quando eu oro para uma pessoa com imposição de mãos, né, com imposição de mãos, normalmente Deus me revela o estágio espiritual daquela vida. Ele não me revela, a pessoa está pecando, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está fazendo aquilo, a pessoa está fazendo aquilo. Não, não é isso que Deus me revela o estágio espiritual. Se aquela pessoa é uma mentira, se aquela pessoa é uma verdade. Se aquela pessoa é humilde, se aquela pessoa não é humilde. Se aquela pessoa está passando por lutas, se aquela pessoa não está passando por lutas, né? Se aquela pessoa é um enganador, ou se aquela pessoa é uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, independentemente de ser pecador ou não, independentemente de estar lutando contra o pecado ou não, né? E isso, irmãos amados, é algo que Deus faz, no meu caso, na minha vida, com imposição de mãos. E eu aprendi muito, né, a olhar para as pessoas e não ter uma visão espiritual delas, a não ser que venha de Deus. Eu aprendi muito isso. E não ter uma... Porque, veja, irmãos, não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de ter a visão espiritual para que você possa o quê? Ajudar esta vida a vencer. Para que, né, eu, como pastor, possa ser o pastor, né, para direcionar, né, bênçãos, palavras, para direcionar coisas em relação a essa vida. Esse é o único interesse e essa é a única necessidade que nós temos para fazer a obra de Deus dignamente, né? E é por isso que eu falo, né, que eu aprendi a olhar e não me deixar levar por A, B ou C, ou por circunstâncias, ou por aparências, ou por aquilo que talvez seja, né, algo que a pessoa transmita, mas, né, eu sou completamente movido pelas revelações de Deus. Eu acho que isso é muito importante, irmãos, sabe? Porque enquanto Deus não revela, a gente fica com os dois olhos abertos, né? Buscando a revelação. Buscando ali a revelação daquele que conhece todas as coisas. Daquele que conhece as nossas vidas, daquele que conhece a sua vida, daquele que sabe todas as coisas. E eu penso, irmãos amados, que a qualidade da nossa vida espiritual, ela é questionada por Deus. Se Deus viesse a você, no meio da sua oração, no meio da sua busca, obviamente, a busca em espírito, a busca verdadeira, a busca, né, com intensidade suficiente para que Deus possa se manifestar. Se Deus viesse a você hoje, na sua oração que você vai fazer hoje, não sei que horas, não sei em que momento, não sei em que circunstância, mas no meio da sua oração hoje, se Deus viesse a você e falasse assim: eu conheço as tuas obras, qual seria a sequência das palavras de Deus? Qual seria a sequência das palavras de Deus? Para que você pudesse o quê? Ouvir de Deus a verdade, né? Para que você pudesse ouvir de Deus a verdade. Vou ler agora só para você ter de exemplo mais uma vez, né? Porque nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender, porque quando nós aprendemos, né, se nós aprendemos e nós agimos, né, contrário àquilo que nós aprendemos, aí sim, o Senhor vem com grande, né, poder para o quê? Né? Para cobrar aquilo que nós já sabemos. E aí, se nós decidimos fazer aquilo contrário ao que nós sabemos, nós estamos pecando. Se nós estamos pecando, vem a grande consequência de Deus na nossa vida, que são as maldições. Para a igreja de Esmirna, ele falou assim: conheço a tribulação que você está passando. A sua pobreza
embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Mais um exemplo, o Senhor dizendo: eu conheço a tribulação de vocês, você é pobre, mas você é rico porque você me tem. Na verdade, o que Jesus estava falando é isso, né? Você parece pobre, mas você é rico porque você me tem, né? Você é pobre, mas você é rico na verdade, porque, sabe, eu faço parte da sua vida. E se nós, irmãos, não nos importarmos, né, com aquilo que Deus quer corrigir nas nossas vidas, nós nunca vamos chegar no alvo de Deus, que é a salvação. Se você olhar para a sua vida, né, se você olhar para a sua vida e você não considerar aquilo que você pode mudar para ser melhor para Deus, você está sendo exatamente igual às pessoas que estão no mundo. Porque as pessoas que estão no mundo não querem Deus. Elas não querem o Senhor, elas querem as bênçãos de Deus. Elas querem as bênçãos de Deus, né? E essas pessoas que querem as bênçãos de Deus jamais alcançarão de Deus aquilo que Ele deseja, que é a salvação. Jamais, porque elas não querem ter contato com Deus. Elas não querem mudar de vida. Elas não querem, sabe, separar um tempo para Deus. Elas não querem seguir segundo o curso, né, das orientações de Deus. Elas querem as bênçãos de Deus. E elas buscam as bênçãos de Deus. Elas buscam as bênçãos de Deus. Né? Se você olhar para essas pessoas, as únicas coisas que elas se importam é o quê? De não passar dificuldade, né? E de viver, né, as coisas boas deste mundo. Isso jamais será aceito pelo Senhor, conforme nós já citamos aqui a respeito do sacrifício de Caim. Que ele fez o sacrifício, mas o Senhor rejeitou. E quando Caim ficou bravo, porque o Senhor rejeitou o sacrifício, Caim ficou bravo, né? O Senhor não aceitou o sacrifício dele. O Senhor falou para ele: por que você está bravo? Se você proceder bem, você será aceito. Se você não proceder bem, você será rejeitado. E nós, sabe, irmãos, temos que aprender a olhar para a palavra de Deus e entender que Deus está vivo e que Deus, Ele vai cobrar de nós tudo aquilo que nós devemos ser em relação àquilo que Ele falou e revelou a nós. Se você achar que Deus, Ele não liga para a sua vida, se você achar que Deus não está interessado em que você tenha momentos especiais com Ele, eu creio que você está longe e distante de Deus. E que você não tem tido, né, revelações de Deus. E que você não tem tido ali comunhão com Deus. Você vive uma vida vazia espiritualmente falando, e você está se perdendo nos seus caminhos. Não nos seus caminhos, né, seus caminhos espirituais, você está se perdendo, né, deixando de lado as coisas que são importantes para você, para viver as coisas, né, que alegram o coração, que alegram a alma, né, e que deveriam ser um simples complemento da sua vida espiritual, em relação a Deus. E eu vou dizer algo para você aqui que está me ouvindo hoje. Todas as vezes que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e eu vou dizer de novo para você ter tranquilidade no seu coração. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida não significa abandonar as outras coisas. Compreenda isso, irmãos. Compreenda isso. Sabe por quê? Sabe, as pessoas, elas têm um senso, às vezes, espiritual completamente distorcido, né? E às vezes pecam contra Deus porque querem abandonar tudo, né? Para entregar a sua vida ao Senhor, né? Para dizer para Deus que está entregando a sua vida a Ele, quando na verdade está pecando.
né? Porque Deus jamais pediu isso. É como o povo de Israel, que em determinado momento da sua crise espiritual, determinado momento da influência demoníaca ali no meio do povo, eles começaram a fazer o quê, irmãos? Eles começaram a matar os seus filhos em sacrifício a Deus. Começaram a sacrificar crianças. E Deus falou assim, né? Eu jamais pedi isso e jamais passou pela minha cabeça que algo acontecesse nesse sentido. Deus falou isso e o povo fazia. Né? E, sabe, como se Deus fosse aceitar algo que é terrível. Assim como, né? Você colocar Deus, tratar Deus na sua vida e abandonar a sua família, vai ser terrível para Deus. Vai ser terrível para Deus. Deus jamais vai aceitar isso, porque isso vai contra os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E você tem que compreender isso, que existe uma medida, você tem que compreender que existe uma forma sábia de tratar isso, né? E quando você, irmão amado, né, trata Deus em primeiro lugar, significa, irmãos, que você vai seguir, né, os propósitos e princípios de Deus na sua vida sempre. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar é obedecer. Quando você obedecer, você vai abrir mão de tudo para obedecer. E quando você abre mão de tudo para obedecer, tudo que você tem é abençoado. Né? Existe uma lógica espiritual em tudo aquilo que Deus faz. Mas as pessoas, elas preferem o quê? Viver por rituais, né? As pessoas preferem viver por rituais a viver aquilo que Deus deseja. E eles não conseguem. Essas pessoas que tentam viver por ritual, elas jamais vão conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Imagina o seguinte: vou abandonar tudo e vou fazer a obra de Deus. Aí vai faltar tudo. Vai faltar dinheiro, vai faltar família, vai faltar carinho, vai faltar amor. A pessoa vai viver uma vida terrível e não vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê, irmãos? Aí entra o grande erro. Aí entra aquilo que acontecia no passado. Eu sou da época, né? Eu não vou falar a minha idade aqui de novo, os irmãos devem saber, mas não vou falar não, porque eu já estou muito, né, velhinho. Né? Mas eu sou da época assim, que você ia nas igrejas, às vezes apareciam os cantores lá e vendiam fita cassete com os seus louvores, né? Alguém sabe o que é fita cassete aqui? Todo mundo sabe, né? Vendia fita cassete com os louvores, né? E os pregadores, né, nas igrejas pregarem, eles vendiam ali as fitas cassete das suas pregações, né? E quantas vezes, irmãos, a palavra era voltada para que houvesse a venda? Quantas vezes as pessoas, elas começavam a tratar as coisas que são de Deus de uma forma diferenciada, ou seja, não colocando Deus em primeiro lugar, mas colocando as suas necessidades em primeiro lugar. Teve um absurdo uma vez que eu vi numa igreja e eu estava... Era a igreja sede e a gente estava no culto lá e um pastor foi fazer uma campanha. A campanha já começava errada, né? Campanha da prosperidade. Teve uma época que isso se alastrou. Campanha da prosperidade. E o cúmulo do cúmulo, né? E que o pastor da igreja aceitou, e eu sei porque eu fazia parte da diretoria da igreja, embora fosse de outra igreja. O cúmulo do cúmulo é que ele combinou que 50% das ofertas era dele, do pregador.
Você imagina como foi ali, né? Qual foi a ênfase da pregação, né? Você imagina qual foi o foco da pregação? Você imagina a coação que existiu durante a oração? Coisas assim, irmãos, sabe? Que você olha e você vê a deteriorização das coisas que são de Deus nas pessoas, e você começa a ver, né, palavras nas cartas aqui, né, que mostram claramente que isso iria acontecer, né? Se você olhar o conteúdo das 7 cartas, você vai enxergar situações parecidas com essa que eu estou falando. É obviamente que não está dizendo que o pastor lá ia pedir 50%, mas diz aqui dessa influência, diz aqui, acho que na carta de Sardes, fala a respeito da Jezabel, a mulher de Acabe, né, que representativamente ali, diz que a igreja, ela aceitava ali Jezabel no seu meio, e o Senhor falou assim: eu vou colocar você de cama, né? Olha só, e não é uma carta para a igreja, aquilo que Deus vai fazer, irmãos, aquilo que Deus vai fazer, né? Em determinado momento, tudo isso que você vê, toda essa banalidade, todo esse erro, toda essa influência demoníaca dentro das igrejas, o Senhor vai agir, o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai vir com recompensa, irmãos, sobre todas as coisas, né, dos bons e dos maus exemplos. Foi isso que ele disse aqui, quando ele escreveu aqui, né, estas cartas às 7 igrejas da Ásia, que é um resultado para as nossas vidas. Nós compreendemos então que o Senhor conhece as nossas vidas, e nós devemos compreender também, irmãos, que você como igreja deve viver lutando para preservar a sua fé e para que as suas atitudes elas sejam plenas segundo o coração de Deus. Quando você estiver fraco, busque em Deus a força, porque o Senhor virá com resposta para você. O Senhor virá com resposta para você. Quando você se sentir assim angustiado, busque o Senhor, porque o Senhor dará uma palavra de conforto a você. Quando você estiver, sentindo necessidades extremas, busque a Deus. Mas, irmãos, não faça como os apóstolos, que no mar ali da Galileia, no meio da tempestade e do vento, buscaram a Deus de forma desesperada. No momento de angústia, busque a Deus, para que você seja aliviado dos seus sentimentos, para que você seja aliviado, né, daquilo que está te oprimindo muitas vezes. Se você olhar o Salmo 107, que é um salmo extenso, Salmo 107, um salmo de batalha espiritual, o Senhor fala assim em diversos momentos. O salmo, como é extenso, ele é dividido, né, em várias partes, mas as várias divisões, elas dizem a mesma coisa, de forma diferente. O Senhor fala: deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. E o Senhor fala, né, eles estavam em tribulação, mas eles buscaram ao Senhor, e o Senhor veio, e o Senhor os curou, e o Senhor os libertou. Então, né, o salmista fala: agradeça a Deus, porque nos seus momentos de luta, e foram, né, cada trechinho um momento de luta diferente, cada trechinho, né, o Senhor dizendo ali a resposta em relação à busca, dizendo: deem graças ao Senhor. Todas as partes começavam: deem graças ao Senhor, porque na sua tribulação, na sua angústia, eles buscaram ao Senhor, e o Senhor veio em resposta e os livrou. Essa é a palavra de todos os trechinhos do Salmo: e os livrou, e os curou, e os libertou. Ou seja, irmãos,
Nós podemos ter dificuldades e lutas, mas não pode faltar a busca, não pode faltar a fé, não pode faltar a perseverança, porque a resposta virá. Porque a resposta virá. A resposta virá de Deus. Quando nós formos verdadeiramente pessoas que agimos segundo o coração de Deus e segundo a palavra de Deus, a resposta de Deus, ela é definitiva, ela é certa. Você está compreendendo, irmãos, que da forma certa gera coisas certas? Quando nós fazemos da forma certa, a resposta de Deus, ela é certa. É certa no sentido, né, de firme, é certa no sentido de resolver os nossos problemas. Porque talvez as pessoas no momento de angústia e tristeza busquem Deus, né, como busca pão na padaria, né, e a resposta de Deus sabe qual é? Me busca certo. A resposta de Deus sabe qual é? Desse jeito não dá. A resposta de Deus sabe qual é? Por que eu vou fazer? Sabe, irmãos, nós não devemos tratar Deus como um boneco ou como alguém que não se importa com nada na nossa vida. Muito pelo contrário. Para nós finalizarmos, irmãos, então nós falamos que Jesus começou a sua carta direcionando, todas as cartas Jesus direcionou a liderança da igreja, todas as cartas Jesus se apresentou de uma forma diferente, todas as cartas Jesus disse que conhecia a igreja, e em todas as cartas, o Senhor terminou dizendo: ao vencedor, ao que vencer, ao que vencer. Jesus terminou todas as cartas dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, ao vencedor. Vou ler aqui a primeira carta também, só para não consumirmos muito tempo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todas as cartas, irmãos, todas as cartas, Jesus, ele se apresenta, ele diz a característica de cada igreja, dizendo: eu não conheço vocês, olha, eu sei que vocês são assim, ó. E ele diz o que tem que mudar, e ele diz: somente o vencedor. Ou seja, quem vence é porque está competindo, não é verdade, irmãos? Vou vencer. Vou vencer o quê? Você vai vencer uma competição, sempre, né? Não importa se a competição é com você mesmo. Ao vencedor, o vencedor herdará as promessas de Deus descritas nestas 7 cartas. Significa então, irmãos, que você não é um superpoderoso, significa que você não é perfeito, e significa que você tem que lutar. Significa que você tem que lutar para ser vencedor. Significa que você tem que agir para você ser vencedor.
E olha, irmãos, por que que isso acontece? Você compreenda os princípios de Deus para que você entenda a Bíblia. Para que você entenda a Bíblia. Deus planejou, já falei isso aqui, acho que uma vez. Deus planejou um povo para viver ao lado dele, quando criou Adão e Eva. Deus queria que o homem vivesse ao lado dele. Tanto é que Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele. E aí quando o homem pecou, irmãos, Deus os expulsou. Deus expulsou da presença dele Adão e Eva. Deus expulsou da presença dele Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva, eles sabiam que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles decidiram comer por decisão própria. Por decisão própria. Satanás não decidiu por eles. Eles decidiram comer o fruto, comeram e foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus, conforme diz a sua palavra, os intentos de Deus jamais deixarão de ser cumpridos. Só que para o homem voltar para Deus, ele precisa provar a sua obediência. Para o homem voltar para Deus, ele precisa provar a sua obediência. Porque foi isso que gerou a separação do homem a Deus, o pecado. E o homem tem que provar a obediência. E Deus, na sua infinita justiça, ele vai constituir um povo somente de obedientes. Você está compreendendo isso? Que Deus, quando gerar a salvação, ele vai constituir um povo de obedientes que provaram a sua fé e provaram a sua obediência, lutando. Adão e Eva tinham tudo o que eles podiam ter e não venceram o pecado. Nós sofremos lutas, dificuldades e temos que vencer o pecado para chegarmos até Deus. E aí o que acontece? Por que quando a Nova Jerusalém descer e Deus constituir ali a salvação, julgar as nações e constituir ali aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, por que Deus disse assim, que o pecado e a corrupção já não terão poder sobre o povo de Deus? Por quê, irmãos? Porque o homem provou que no meio do mundo tenebroso o homem foi fiel, ele provou. Então Deus vai cercear a possibilidade de acontecer isso de novo, porque já as pessoas que foram salvas provaram que merecem a salvação, provaram que são obedientes, provaram, que não, no mundo tenebroso não agiram segundo Adão e Eva. Então Deus pode sim constituir um novo povo somente de fiéis, de pessoas obedientes, e vai eliminar essa possibilidade, porque essas pessoas provaram para si mesmas que amam a Deus acima de todas as coisas. Os princípios de Deus sempre serão cumpridos. Deus não abre mão de que o homem o deseje, o ame por conta própria. Por isso que ele fala, ao vencedor. Ao vencedor. Aquele que vencer, este vai alcançar as coisas maravilhosas de Deus. Esse vai. E você lute. Lute por isso. Você lute por isso. Lute. Lute, porque um dia você será recompensado por Deus. Lute. Lute, porque um dia você vai receber a coroa de justiça. Você vai receber uma pedra com o nome de Deus na sua testa. Você vai receber uma pedra com um novo nome segundo a palavra de Deus.
Eu penso que essa pedra vai estar escrito assim, Filho de Deus. Vai estar escrito lá coisas maravilhosas, né, a respeito das nossas conquistas espirituais neste mundo. E olha, os valores de Deus, eles são tão fortes, irmãos. Pense bem, agora pense bem. Raciocine como uma pessoa que é inteligente, que tem a condição de pensar. Por que que tudo que você constrói nesse mundo fica? Porque a tua riqueza, porque os teus bens, eles vão ficar. Porque não são importantes para Deus. Porque Deus te dá para alegrar o teu coração. Deus te dá para te alegrar o teu coração. Para alegrar o teu coração. Isso não são importantes para Deus. Tanto é que ficam. Né? São tão desprezíveis para Deus que ficam. Né? Talvez você pudesse chegar assim, talvez Deus pudesse falar assim para a gente, assim, um versículo bíblico. Talvez Deus pudesse escrever assim num versículo bíblico. Né? Cada pessoa poderá levar até 10 bens. Né? Cada pessoa poderá levar até 10 bens. Né? E aí no outro versículo diz, né? a escolha, né? daquele que for salvo. Né? Aí talvez a gente tivesse que se preocupar um pouco, né? Tivesse que fazer ali já uma lista, né? Esse. Irmãos, Deus não está nem aí com aquilo que não é importante para Ele. O que Deus se importa é com a sua saúde espiritual, com a sua vida. É isso que Ele quer a sua vida. E Ele quer a sua vida do jeito dEle. Não do seu jeitão, do jeito dele. Né? E eu vou dizer de novo assim, não é pecado ter bens, irmãos. Vem de Deus. É para alegrar o seu coração. É para te dar sustento. É para te dar, sabe, uma vida digna nesse mundo. Porque Deus quer te dar uma vida digna nesse mundo. Não é pecado. O pecado é você querer levar junto. Né? O pecado é você colocar o seu coração nisso. Isso é pecado. Você colocar o seu coração naquilo que Deus te deu. Isso é pecado. Né? Eu sei que nós temos aqui muitos vencedores. Né? A Bíblia diz que nós, quando formos arrebatados, nós vamos ter os nossos corpos transformados. Nós seremos como os anjos. Jesus disse que nós seremos como os anjos. Eu não tenho a mínima ideia como vai ser. Existem especulações teológicas que para mim não tem sentido, porque se Deus não falou, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas que bom seria, né, irmãos, assim. E Deus não vai permitir isso, sabe, que eu vou falar agora, mas que bom seria a gente chegar lá no céu e se abraçar, né, irmãos? Chegar e falar, Rafael, você venceu, nós vencemos, nós vencemos, Rosana, nós vencemos, nós estamos aqui, né, alegres e felizes, nós vencemos, né, e abraçar um, abraçar o outro, né, então, né? Que festa maravilhosa seria, né, irmãos? Mas Deus não vai fazer isso, sabe por quê? Porque a gente podia olhar assim, puxa, meu filho não venceu. Puxa, o fulano de tal que estava na igreja não venceu. O ciclano, né? Ele não veio, olha só, ele era pecador. Quem diria que ele era pecador? Deus não vai fazer por causa daquilo que seria o nosso sentimento de perda, né, irmãos? Acho que a alegria, ela é maravilhosa. Mas o sentimento de perda talvez fosse também, né, muito forte. Tipo assim, poxa, minha mãe morreu e eu vou encontrá-la no céu.
Aí chega lá, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não veio para o céu. Seria uma frustração terrível, né, irmãos? Deus jamais faria isso. Então você compreenda isso também, né? Existem as pessoas às vezes têm essa esperança, né, de encontrar fulano, beltrano, parente amado ali e tal. Mas a Bíblia diz que não será assim, né? O próprio Senhor Jesus, dando o exemplo daquela mulher que casou 7 vezes, se eu não me engano, 7 ou 5 vezes. E aí perguntaram para Jesus, a mulher casou e morreu todas as vezes o marido dela. Quando ela for para o céu, qual será o marido dela? Jesus falou, né? Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não sabem que no céu as pessoas não se dão em casamento? E vocês serão como anjos? Né? Talvez eu tenha frustrado muita gente agora com essa palavra, né? Mas é a verdade de Deus. E tem lógica, fundamento espiritual para aquilo que Deus faz, né? Deus faz as coisas perfeitas para as nossas vidas. E você compreenda isso, que a perfeição de Deus vai contra qualquer situação que nós possamos imaginar. E a nossa vida será completamente diferente lá no céu. Eu sei que será muito melhor do que na terra. Vai ser muito melhor do que na terra. Se você acha que você tem uma vida boa neste mundo, você nem pode imaginar aquilo que será no céu. De tão grande, poderoso que é aquilo que Deus tem para nós. Ao ponto de Deus dizer assim, que no céu, quando Deus estabelecer juízo sobre a humanidade, a Bíblia diz que no céu não haverá noite, porque Deus a iluminará. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. São momentos diferentes que nós não podemos nem imaginar como será, mas será, para a glória de Deus. Você que ouviu essa mensagem hoje, que você ajeite a sua vida aí, buscando verdadeiramente ao Senhor, como nós dissemos, para que você possa ter revelações de Deus. Sua oração de 5 minutos jamais alcançará o coração de Deus. Separe um tempo para Deus. Como você separa um tempo para você ir trabalhar, para lavar a louça, para limpar sua casa, como você separa um tempo para você passear, separe um tempo para Deus. Não importa se é de manhã, de noite ou de madrugada. Separe um momento para Deus, onde você vai buscar as revelações maravilhosas do Senhor para a sua vida. E entenda que Deus te conhece, então ouça a voz do Senhor naquilo que você tem que mudar, para que você vença plenamente a sua luta nesse mundo e você seja um vitorioso, para a glória do santo nome do Senhor. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Sabemos que Deus tem uma bênção grande para entregar para o seu povo, para a sua igreja, nesta manhã. Não foi em vão que nós viemos à presença do Senhor, não foi em vão que você está me ouvindo agora. Se apresente agora diante de Deus, fale com o seu Deus, Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Fale com o seu Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labarroudecanda, Labacheia, Serevicanda, Lastre. Pai, Tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és a glória poderosa, Senhor. Tu és, Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. E em Ti estão as nossas esperanças, Senhor da glória. Em Ti está, Senhor, o nosso coração, Senhor da glória, Pai. Em Ti, Senhor de toda a glória.
porque Tu és o Senhor. Tu és aquele, Senhor da glória, que restaura corações. Tu és aquele, Senhor da glória, Pai, que destrói as barreiras. Tu és aquele, Senhor, que mostra a verdade, Senhor de toda a glória. Tu és aquele que abre os ouvidos, Senhor. Tu és aquele que, Senhor, abre os corações, amolece os corações, Senhor da glória, Pai. Tu tens interesse, Senhor, em alcançar vidas, em salvar vidas, Senhor. Tu tens interesse, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, de mudar histórias, Senhor. Tu tens interesse, Senhor, de encher a Tua igreja com Teu Espírito Santo. E Tu podes fazer esta grande obra, Senhor da glória, Pai. Vem, Deus, eu te peço, meu Senhor. Vem, Deus, vem, Senhor dos exércitos agora, Senhor. Vem, Deus, vem, Senhor da glória, Pai. E aniquila, meu Senhor. Aniquila, Senhor, a frieza espiritual, Senhor. Aniquila, Senhor da glória, Pai, a força do ritual, Senhor. Aniquila, porque Tu és Deus para remover, Senhor. Remover, Senhor da glória, Pai, tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua igreja de alcançar a Ti, Senhor da glória. Tu queres ser alcançado, Senhor da glória, Pai. Tu queres ser alcançado, Senhor. Conforme diz a Tua palavra, Tu andas no meio da Tua igreja, Senhor. Conforme Tu disseste na Tua palavra, Senhor, nesta revelação a João, Senhor. Tu andas no meio dos 7 candelabros de ouro, Senhor. E os 7 candelabros de ouro são as Suas igrejas, meu Senhor. Pai, então, Senhor da glória, Pai, que o Teu povo estenda a sua mão para Ti agora, Senhor. Neste momento, Senhor, porque Tu estás aqui, meu Senhor. Que o Teu povo estenda a sua mão para Te tocar, Senhor da glória, Pai. Para tocar em Ti, Senhor. Para tocar, Senhor, nas Tuas mãos. Para tocar nas Tuas vestes, Senhor da glória, Pai. Para, Senhor da glória, contemplarem, Senhor. Contemplarem os Teus cabelos, Senhor da glória, que são brancos como a neve, meu Senhor. E as Tuas vestes brancas, Senhor, de toda a glória, Pai. Oh Deus, Senhor dos exércitos, e para nós vermos, Senhor da glória, Pai, nas Suas costas e nas Suas coxas, Senhor, escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, meu Senhor. Pai, Tu és a verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, meu Senhor. Então vem e manifesta-te, Senhor, agora. Agora, Senhor, agora, Senhor, eu te peço, neste povo, Senhor. Oh Deus, revela-te, Senhor. Revela-te a esta igreja, Senhor. Revela-te hoje aqui, Senhor, de toda a glória, Pai, mais uma vez a este povo. Senhor de toda a terra, Pai, que neste lugar, Senhor da glória, Pai, saiam pessoas, Senhor da glória, Pai, com grande comunhão contigo, que olham para Ti, Senhor da glória, no meio das suas orações e conseguem Te ver, Senhor, e conseguem ouvir a Tua voz, como João, orando, Senhor, ouviu a Tua voz, Senhor da glória, e olhou para Ti, Senhor, e foi impactado por Ti, Senhor. Foi impactado por Ti, Senhor. Ele foi impactado por Ti, Senhor. Impacta-nos, Senhor. Impacta-nos, Deus. Impacta-nos, Senhor da glória, Pai. Se move, Senhor da glória, Pai, no meio da Tua igreja, Senhor. Que grandes testemunhos nós possamos ouvir, Senhor. Que grandes testemunhos nós possamos ouvir, Senhor. Revelações, Senhor, Pai, que Tu, Senhor, darás a este povo, Senhor, quando o Senhor da glória Te buscarem em espírito, Senhor, conforme estava acontecendo com Teu servo ali na ilha de Pátmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra, meu Senhor. Faz esta obra no meio da Tua igreja. Faz, Senhor da glória, Pai, para a alegria do Teu coração, Senhor.
para a alegria deste povo que me ouve agora, Senhor da glória, Pai. Pai, queremos vencer, Senhor, e vamos lutar para vencer, Senhor da glória, Pai. Vamos lutar, lutar e lutar, Senhor, e lutar, e lutar, e lutar, Senhor da glória, Pai. Porque, Senhor de toda a glória, Pai, nosso bem precioso é o Senhor. Conforme tu disseste ali aos levitas, Senhor da glória, Pai, que a herança deles era o Senhor. A nossa herança é o Senhor, meu Pai. A nossa herança é o Deus vivo. A nossa herança é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e nosso Salvador. Para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Eu abençoo este povo que me ouve agora, Senhor, para a glória de Ti.